Eu estava vendo aqui um vídeo do Código Fonte TV, onde eles querem aprender Rust em 2025 como uma linguagem de programação nova para eles. E durante o vídeo, eles fazem um teste que me deixou muito intrigado, que é o seguinte. Eles basicamente, esse aqui é o código que eles usam no vídeo, eles basicamente fazem um teste de performance onde eles fazem uma função sprime, que é para saber se um número ele é primo ou não, proveniente de uma função de raiz quadrada. Basicamente, no vídeo, Rust perde em performance de 2 a 3 vezes para C. Eu quero, eu quero demonstrar o, o quão errado o vídeo do Código Fonte TV está em relação a esses números. Esses números eles são errados, mas eu não acho que foi por malícia deles, e sim porque eles não compreendem a linguagem ao fundo, não entendem Rust, e Rust, diferente de C, tem uma coisa muito única. Ele tem dois binários diferentes dependendo da ocasião que você for rodar. Eu basicamente fiz esse qualidrall aqui para demonstrar a diferença dos binários de um binário compilado com C++ e um binário compilado com Rust. E aqui pode colocar também Golang. Embora eu não tenha certeza se o Golang faz otimização de binário em tempo de compilação. Mas eu já vou explicar isso aqui. Código C++, ele depende de todas as bibliotecas, que são as DLLs, em caso de Windows, e os .so em Unix. Isso aí vale para tanto Linux e Mac. Eles dependem de um .so. Está instalado ou linkado ou está em algum lugar fisicamente do seu computador. Então você vai ter que ter, por exemplo, o seu binário. Vamos supor que você tem o meu programa.exe. Ele vai ter que ter também junto as DLL. Então se ele chamar alguma DLL de alguma coisa externa, por exemplo, meu aplicativo faz comunicação com o Discord. Ele vai ter que ter um discord.dll em algum lugar do seu computador, ou vai ter que ter esse discord.dll na pasta do programa. E Rust não tem isso aqui. Ele gera todas as DLLs dentro do binário final. Então imagina que ele pega o código que você de fato codou, junto com a DLL, e faz tudo isso dentro de um único binário. C e C++ não fazem otimização do assembly em tempo de compilação. O que isso significa? C e C++ presume que aquele código que você acabou de compilar, você já pode redistribuir. Então, embora tenha flags de otimização para o C e C++, o que não é muito recomendado você usar, porque eles de fato deixam a operação mais performática, mas você pode acabar colocando alguns bugs de memória, e você também pode colocar algumas outras coisas que não são tão interessantes. Então, o C++, o C++, ele presume que aquele código que você compilou é o código que você vai redistribuir em um GitHub da vida, no site de download da sua ferramenta, ou você vai mandar via, sei lá, WhatsApp para alguém. C++ tem binários extremamente leves, estão bizarramente leves. Então, é só o código que você compilou e as chamadas para as DLLs. É basicamente isso. Basicamente. Rust, ele faz uma otimização no assembly em tempo de compilação. O que isso significa? Ele gera dois binários, basicamente. Você tem o binário normal, que é o que você usa em desenvolvimento, e você tem o binário de release. O que esse binário de release ele faz? Ele roda de forma muito mais lenta uma verificação em todas os pacotes que você baixa, todos os pacotes externos que você baixa, e ele compila e testa. Por isso que o Rust demora muito para compilar, muito mesmo. Por isso que também o Rust tem dois tipos de binário. Ele tem um binário de desenvolvimento que compila muito mais rápido, porém ele acaba sendo menos inseguro e muito menos performático, que é o caso que eles usam no vídeo. No vídeo aqui eles usam o binário de desenvolvimento, e por isso a performance é tão gritante. Eu basicamente eu vou mostrar aqui ó. Isso daqui que eles estão rodando é um teste onde eles vão rodar 5 milhões de vezes o código. Em Rust deu 8 segundos, o que
Para uma linguagem compilada, isso aqui é bizarro. Isso aqui é tempo de linguagem interpretada, tipo Python, JavaScript e Ruby. Então, isso aqui já é bem estranho. E quando eles rodam o código em C, cai pela metade o tempo. Se eu não me engano, dá 3 segundos e alguma coisa. Dá 3 segundos e 70. Cai pela metade o valor. Então, eu vou demonstrar que o código que eles fizeram em Rust está errado. Em C eu não tenho certeza, porque eu não sou fluente em C, do jeito que eu sou em Rust. Mas eu vou explicar bem brevemente a diferença. Então, eu compilei aqui já o código em C. Então, já vou deixar ele aqui para rodar. E também vou criar uma nova aba aqui no meu terminal. E vou entrar na pasta do Rust aqui rapidinho. E vou rodar o comando para rodar. Então, botando aqui para rodar. Esse aqui é o binário em desenvolvimento, por assim dizer. Então você vai ver que ele vai demorar uma penca, vai demorar pra caramba. É um binário que não é performático, ele não é otimizado. E demorou 10 segundos para rodar. Esse aqui é o binário em C. O binário em C, ele demorou 5 segundos para rodar. É metade do tempo, basicamente. Só que no vídeo, essa aqui é a comparação. Ele usa o compilador puro. E eu vou demonstrar que se você passar uma flag, que é o binário de forma de produção, você compila ele, dá um "-b", e bota o "-r", falando que é um binário de distribuição, o release. Então, compilou. Como não tem nenhuma biblioteca baixada de terceiros, ele compila extremamente rápido. E esse daqui também é o código em Rust. Se você quiser dar uma analisada, dar uma lida, dar uma copiada, fica à vontade. Só que dentro do Rust, todo o código compilado fica dentro da pasta target. A gente tem um debug, que é o código que é usado em desenvolvimento, e o release. Então eu vou entrar aqui rapidinho na pasta de release. CD target, release. Perfeito. Agora eu vou entrar aqui no Sprime. Vou até rodar aqui de novo o código em C. E assim que terminar de rodar o código em C, eu vou rodar o código em Rust. E eu vou... Como você pode ver, a situação se inverteu. Aqui tá demorando quase... O C tá demorando quase o dobro de Rust. E por que isso? Se a gente der um object dump no código... Pera aí. Aqui vai estar Sprime C. Vou deixar assim. E aqui é a mesma coisa, se eu der um object dump, que é para você conseguir extrair o binário. Se a gente der um object dump, o código, o assembly é basicamente isso daqui. Eu não sou fluente em assembly também, eu não tive essa matéria, então eu não sei, não cheguei a estudar por trás como é que o assembly funciona a fundo. Mas essas aqui são as instruções que tem. São basicamente 230 linhas de instrução. É pouca. Se a gente vir aqui na mesma instrução, só que de Rust, você vai ver que o arquivo é gigantesco. Tá na casa das 70 mil linhas. É muita coisa. E por isso que Rust é tão pesado. Bom, eu fiz essa demonstração aqui de como é que um binário funciona, o binário de dev. Ele basicamente fica fazendo o loop, mas ele não é exatamente um loop de verdade. Deixa eu baixar um pouco aqui o traço. Ele não é um loop de verdade. Ele presume que se eu tiver... Opa, minha letra aqui vai ser feia, mas peraí. Se tiver 500 chamadas, ele vai escrever as 500 chamadas, dessa forma aqui. Aqui onde é um loop vai ser só uma chamada. Então ele vai chamar cálculo 1. Aqui vai ser a chamada número 1. Chamada 2, número 2. Chamada 3, número 3. Assim que é um binário em dev em Rust. Em prod, a gente trabalha... A gente não, o compilador trabalha da forma diferente. Ele basicamente cria uma função dentro do assembly, que é uma função genérica para aquilo. No caso é a função cálculo. Função de cálculo aqui, bonitinha. Essa daqui
E ele cria uma função, um loop de verdade. Então ele cria um loop enquanto for verdadeiro. Aí tem toda a condicional bonitinha, que no caso é o número. Ele chama o cálculo passando o valor. Parece que não, mas isso daqui em uma linguagem compilada é rápido pra caramba. Mas isso daqui, conforme aumenta o número de elemento, por exemplo, 5 milhões, isso daqui demora. E muito. Demora muito. Enquanto isso daqui é performático. Pra caramba. Porque é duas chamadas. Sempre duas chamadas. Duas chamadas. Duas chamadas. Talvez três ou quatro. Porque tem a etapa de printar. Mas só. Enquanto aqui é basicamente um loop da forma mais burra possível. Por isso que o Rush tem esses dois jeitos de compilar. E ele faz isso daqui para você conseguir usar a ferramenta de debug do Rush, porque a ferramenta de debug ele mostra bonitinho esses cálculos. Bom, eu entrei aqui também no gerenciador de arquivos do Windows, né? Eu estou usando WSL e deixa eu dar uma atualizada aqui. Perfeito. O arquivo binário de C tem 15 KB. 15 KB. Então, se eu entro aqui também no arquivo de release do Rust, o arquivo de compilado tem, cara, meio megabyte. É uma comparação bizarra. Uma comparação bizarra não. É um número bizarro, assim, bizarro, bizarro, bizarro. Mas é isso que garante a performance. Isso também garante no Rust uma outra coisa que é a segurança do gerenciamento de dependências. Porque como o Rust, ele basicamente trabalha com todo o código baixado, ele empacota num binário só, e C++ e C++ não faz isso, você acaba tendo códigos muito grandes para uma coisa muito pequena. O que isso é um problema se você for trabalhar com embarcados, por exemplo, mas se você for trabalhar com aplicações modernas e computadores modernos, onde o pior computador que se vende hoje em dia é 250, 240 gigas de armazenamento, cara, não é um problema tão grande. Então, esse trade-off de tamanho por performance acaba sendo muito vantajoso, muito vantajoso pro Rush. Outra coisa que também vale a pena mostrar, de novo aqui nos tamanhos, que é o tamanho do arquivo de debug tem meio megabyte. Esse aqui, debug não, perdão. O arquivo de release tem meio megabyte. Se eu entro aqui no arquivo de debug, cara, são 3 megas. Num arquivo, num código de 32 linhas, entende? Como que essa estrutura aqui de repetição, ela acaba sendo infinitamente burra pro compilador. Porém, é isso daqui que permite você fazer o path tracing do erro. Então, é só isso aí que eu queria também ressaltar, que binários em dev em Rush, eles são muito grandes, e C e C++ é sempre o mesmo tamanho. Ou como não tem estratégia de binários diferente tanto para produção e para debug, como só tem um binário, basicamente essa é a ideia, então o tamanho sempre vai ser fixo. Aqui em Rust é completamente diferente. E como Go não tem essa ideia de dois binários separados também, o binário em Go ele acaba sendo grande também. Eu não acho que o código fonte TV ele venha fazer esse vídeo aqui por malícia, linguagem, coisa assim. Eles estavam aprendendo. É uma linguagem que ela é uma linguagem muito complicada de você aprender as coisas básicas dela e depois ela se facilita de uma forma incrível. Não é à toa que eu sou júnior, eu tenho mais ou menos um ano de experiência com desenvolvimento de aplicações maduras, assim, aplicações para empresa. E eu já me aventurei nesse mundo de Rust aí. No começo eu achava uma parada muito difícil e hoje eu vi que é uma linguagem que eu sou completamente apaixonado. E eu basicamente decidi fazer esse vídeo aqui só para demonstrar a performance dessas duas linguagens, porque do jeito que se passa no vídeo,
dá a entender que a linguagem ela é muito mais lenta do que realmente é, entendeu? Eu também queria explicar um pouco também da diferença de binários entre duas linguagens, né? Porque as duas linguagens geram binário que por debaixo dos planos, dos panos, o binário é igual, sendo que não é, entendeu? Então eu fiz esse vídeo aqui bem rapidinho só para demonstrar isso daqui e valeu.